Que o Senhor esteja nos abençoando. Podem sentar. Muito bom podermos estar louvando o Senhor. Muito bom estarmos tendo esse momento onde nós entregamos o nosso louvor ao Senhor. Como é emocionante sentir o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações através do louvor. Amém, irmãos? Muito bem. O Espírito Santo de Deus tem nos conduzido e tem falado à igreja de diversas maneiras. Há algum tempo atrás, não vou dizer quanto, mas há bastante tempo atrás, eu fiz um curso que se chamava Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E nesse curso a gente conhecia Deus, estudava os atributos de Deus. E depois, num determinado momento, você via as formas que Deus poderia falar com você. E Deus fala de diversas maneiras. Através da sua palavra, através da oração, através do cotidiano. Deus fala com a gente constantemente. Você sente isso na sua vida? Deus falando com você? Pequenas situações. Pequenas coisas, e Deus fala. E pensando nisso, eu estou lendo um livro, é um livro corporativo, mas que traz bastante coisa importante, bastante ensinamento, que ele se chama O Essencialismo. Está aqui, eu não quis pôr na imagem para não me comprometer com propaganda, mas do Greg McKeown, acho que é assim o nome dele. É um livro que fala sobre liderança e estratégia. E ele vai falando do que é essencial. E ele traz alguns exemplos de como nós estamos nos perdendo na correria do dia a dia e deixando o essencial de lado. E lendo esse livro, eu comecei a refletir, como eu disse, eu creio que Deus fala de diversas maneiras, sobre como eu posso estar, comecei a analisar a minha vida, como está. Eu estou realmente fazendo o essencial para Deus? Comecei a pensar nisso. E quando eu falo em essencial, eu estou pensando no adjetivo, que quer dizer preciso, indispensável e importante. Então, eu estou fazendo o que é importante para Deus? Foi essa a minha reflexão. Na nossa vida, quando nós pensamos em essencial, vai depender muito do momento que nós estamos passando. Por exemplo, eu quando estava quase que exatamente um ano atrás com o Covid, para mim o essencial era o oxigênio. Eu fazia tudo para não me desgrudar daquela máscara de oxigênio, porque para mim ela era o essencial, fazia uma diferença gigantesca para mim era a vida. Às vezes o essencial pode ser a sua saúde, você não está num momento bom, legal da sua saúde, e para você o essencial é a saúde. Pode ser também o alimento, pode ser moradia. Então nós sempre temos algo que consideramos essencial para nós. Sempre estamos no momento que agora eu preciso focar nisso, agora eu preciso focar naquilo. Ainda falando de nossas vidas. Então, se fala muito hoje, agora é o momento de ganhar dinheiro para viver tranquilo depois. Então, vamos fazer um planejamento, trabalha 4 turnos, 5 turnos. Então, o essencial é ganhar dinheiro. Agora, nem sempre o que nós consideramos essencial é essencial. É aquilo que, se você deixar de ter, vai fazer muita falta na sua vida, vai atrapalhar a sua vida. Então, o essencial para nós, nem sempre, realmente é essencial. Entenderam? Tem o essencial básico e o essencial que nós consideramos, mas que é porque nós definimos isso. A gente definiu como sociedade, muitas vezes, que
precisamos todo mundo ter casa, todo mundo ter carro, isso é essencial? Como igreja, a igreja não pode existir se não existir um templo, isso é essencial? De verdade? De verdade, verdadeira mesmo, como se fala, como a criança fala? Vemos que para Deus a coisa é um pouquinho diferente. E fazendo essa análise do essencial, eu comecei então a tentar, com o olhar de Deus. É óbvio que não me imaginei sendo igual a Deus, mas tentando, baseado na palavra de Deus, olhar para o essencial na visão de Deus, do que Deus considera essencial. Nós vemos desde o princípio que o homem tem uma dificuldade grande para entender o que é essencial para Deus. Quando nós lemos a história relatada na palavra de Deus, nós vemos quanta dificuldade o homem teve para entender o que era importante. Quando eu falo essencial, você pode considerar também importante. O que era essencial para Deus. Mesmo Deus sempre deixando isto claro. Deus não falava com meias palavras. Houve o tempo que ele falava diretamente através dos profetas. Hoje ele nos fala através da palavra de Deus, ele nos fala através do Espírito Santo, mas Deus sempre foi claro no que ele quer de nós. E mesmo assim, como raça, nós temos dificuldades para entender isso. Então vamos voltar lá no princípio, no afastamento de Deus. Quando o homem se afastou de Deus. Lá em Gênesis 2, 25, nós vemos: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Adão e Eva tinham tudo o que precisavam ali no paraíso. Veja que nem de roupa eles precisavam. Eu fico imaginando que deveria ser um clima hiper, super agradável, que eles não sentiam frio nem calor, eles viviam tranquilos ali e não precisavam nem de roupa. E eu vejo que esse texto está aqui e falo assim: mas por que a Bíblia precisa falar que Adão e Eva estavam sem roupa? É exatamente para dar esse sentido de que eles tinham uma vida tão perfeita, tão tranquila, que eles não precisavam nem de roupa, porque Deus supria tudo para eles. Estavam ali. Deus, ali no paraíso, deu tudo para o homem. Deu tudo o que ele precisava, deu alimento, deu tudo, deu uma condição de vida. E Deus falou só uma restrição. Só tinha uma restrição. De todo o contexto, só tinha uma coisa que o homem não podia fazer. E Deus disse o seguinte ali em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus foi claro. Deus não deixou na dúvida. Deus não disse, talvez, olha, pensa bem, porque talvez pode dar problema se você comer. Não, Deus disse, não faça isso. Era simples. Bastava o homem a fazer o quê? Obedecer. Então, o que levou o homem a se afastar de Deus? O homem, primeiramente, negou a soberania de Deus. Ele não considerou a soberania de Deus. Ele esqueceu rapidamente. Eu falo homem enquanto raça. Esqueceu rapidamente que Deus havia criado tudo. Deus havia dado tudo para ele. E ele esqueceu. Ele não considerou a soberania de Deus. E ele acreditou ser igual a Deus. Como nós podemos ler para frente, eu não vou ler esse texto, mas a serpente astuta colocou isso na cabeça do homem, dizendo assim: Deus não falou isso para você porque Ele sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. E Deus não quer que você seja igual a Ele. E aí o homem caiu na conversa. E então ele imaginou ser igual a Deus. Foi egoísta e pensou só em si.
vou ser poderoso, vou ter o mesmo poder, vou poder controlar. Mas ele já tinha o controle. Deus já havia dado para ele o controle sobre todos os animais, sobre tudo que existia ali. E ele queria mais o quê? Queria ser igual a Deus. Foi arrogante, insensível, desobediente. E isso levou ao afastamento de Deus. E como consequência, a morte eterna. Aí, a partir desse momento, houve uma ruptura entre o homem e Deus. Porque o homem passou a ter origem no pecado. E isso causou vários problemas. Várias questões que nós vemos relatadas no decorrer da Bíblia. Mas o que eu quero destacar é que, desde o Antigo Testamento, desde esse momento que o homem, por seu livre-arbítrio, decidiu romper com Deus, Deus, na sua soberania, no seu amor, ele passou a ter um projeto de reconciliação com o homem. Que maravilha! Deus, na sua soberania, poderia simplesmente dar um reset, ou como estão dizendo por aí, o grande restart. Falar assim, bom, eu sou soberano, eu sou Deus, e essa raça aqui não deu certo. Elimina e vamos começar de novo. Não. Deus começou a partir daí a dar oportunidades para o homem se reconciliar com Ele. E Ele foi dando direcionamentos. E nós vemos na história, Ele fez a aliança, Ele fez o povo escolhido, fez aliança com Abraão, e aí o povo foi caminhando, e aí o povo se afastava, se aproximava, e Deus sendo misericordioso e conduzindo, até que Deus deu o grande projeto, que disse, eu vou enviar o meu filho, para então fazer uma reconciliação completa do homem comigo. Basta o homem decidir, aceitar e entender que ele é o único caminho. E aí nós vemos a nova aliança com Deus. Deus então faz todo um projeto para que o homem pudesse se reconciliar com Ele. Deus, no seu grande amor, na sua misericórdia, Ele poderia ter terminado ali, no Jardim do Éden, com Adão e Eva, mas Ele não terminou. E nós vemos ali que Deus vai criando, e nós vemos nos evangelhos, Deus colocando os relatos onde Jesus vai mostrando ao mundo, onde tudo o que aconteceu, a crucificação de Cristo, nós vemos tudo a divindade de Cristo, vamos vendo todo esse projeto de Deus. E o que Deus quer com isso, com esse projeto. Como diz lá em Mateus 6,33, que o homem busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está ali, nós estamos quase finalizando já o Sermão do Monte, ele vem trazendo várias situações, e ele diz, se você buscar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro passo para nós buscarmos o reino de Deus, para nós reconhecermos que Jesus é o novo elo, Jesus é a nova vida, é a reconciliação do homem perdido, do homem pecador, é nós entendermos que Jesus é a vida. Nós podemos ter vida. Lembra que a palavra de Deus nos diz que se comesse do fruto, morreria. E Jesus é a vida para aquela morte eterna. Ele nos dá a vida. Ele nos dá a vida. Qual vida? A vida eterna. E lá em João 10, do versículo 7 ao versículo 11, a palavra de Deus nos diz o seguinte: então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá,
e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cristo é a vida, como nós vemos ali em João 1,4. Nele estava a vida. Então a nossa reconciliação com Deus, a nossa reaproximação de Deus está em Cristo Jesus. Como eu falei, pelo livre-arbítrio que Deus deu ao homem, o homem se afastou de Deus. E pelo mesmo livre-arbítrio, nós podemos nos achegar a Deus. O que nos cabe? Aceitar que Jesus é o único caminho. O que nos cabe é reconhecer que Jesus é a vida. E isso é essencial para Deus. Esse é o plano de Deus para nós. Que nós tenhamos vida, que nós possamos realmente estar nos reconciliando com Ele. Quantos aqui já têm essa nova vida? Amém. Amém. Como é bom vermos a igreja aqui realmente transformada. Mas a nova vida, ela nos traz um compromisso. E aí nós continuamos no que é essencial para Deus. Se você ainda não pensou nisso, se você ainda não tem essa nova vida, se você ainda não entendeu a necessidade de Cristo em sua vida, que você possa fazer isso. Que você possa reconhecer Jesus como Salvador. Porque, como a palavra de Deus nos diz em Romanos 5,17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus nos dá a vida. E essa vida nos leva a buscar, a vivermos de forma essencial para Deus. E aí, se todos aqui realmente fizeram esse compromisso com Deus, então a pergunta é: eu estou vivendo de forma essencial para Deus? A minha vida é assim? Nós vemos que, e eu creio na direção realmente, não tenho dúvida disso, do Espírito Santo de Deus, que nós vemos que as mensagens que têm vindo para a igreja são palavras realmente para que nós assumamos a nossa posição de cristão. Para que a gente assuma o nosso papel, que a gente seja realmente o sal da terra, a luz do mundo, que a gente faça a diferença. Que nós não sejamos crentes de domingo à noite. Que nós precisamos ser uma igreja orgânica, uma igreja que vive o Evangelho. E isso não vai acontecer se nós formos crentes só do domingo à noite. Nós temos que viver isso. E nós vemos, para citar só as últimas palavras que nós tivemos, nós vemos há dois domingos atrás o Tiago falando sobre o poder que Deus nos dá. Nós temos o poder que Deus nos dá. Não é o meu poder, é o poder de Deus. E o poder de Deus é nos dado como? Nós vimos no domingo passado sobre a divindade de Cristo, que o Werner falou. É nos dado através de Cristo Jesus. Deus nos dá o poder. Então o essencial para Deus é que nós nos utilizemos desse poder. Que nós reconheçamos a divindade de Cristo. E que a gente entenda que nós precisamos fazer o essencial para Deus. Por quê? Fazendo isso, nós vamos realmente fazer a diferença na obra de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em Tiago 1:22 que precisamos ser praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Não vai estar enganando a igreja, não vai estar enganando ao presbitério,
você vai estar enganando a você mesmo. Se você entende, se você já entendeu que Cristo é importante para você, se você já entendeu que Cristo é vida, é só praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Deus nos ensina como praticar. É bem simples, não é? Olhando assim, num cenário ideal, é simples. Mas a gente não consegue. Nós temos que reconhecer que nós não conseguimos sempre fazer o essencial para Deus. E a gente só vai evoluir, a gente só vai melhorar se a gente reconhecer isso. Que nós somos falhos e que o poder vem de Deus. Porque enquanto eu tentar fazer as coisas do meu jeito, com a minha força, com o meu conhecimento, da minha forma, as coisas não vão evoluir. E é por isso que eu falo que a igreja precisa ser orgânica, viver no Espírito, viver na espontaneidade no Espírito. Isso não quer dizer uma desorganização, uma bagunça, mas a gente precisa sentir a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e colocar isso para fora. Nós precisamos realmente viver isso. Muitas vezes nós estamos cobrando o compromisso espiritual do outro, mas e o meu compromisso, qual é? Muitas vezes eu estou cobrando que o outro seja melhor, mas e eu? Eu estou me cobrando? Eu estou realmente sentindo a ação do Espírito na minha vida? Eu estou realmente vibrando com a igreja? Eu estou realmente vibrando com o louvor? Eu estou vibrando com a palavra de Deus? Como eu estou? Eu realmente estou fazendo o essencial para Deus? É essa a reflexão que nós temos que fazer. Em Romanos 12, 1 e 2, um texto muito conhecido, mas que, olha, ele pode ser repetido em todas as mensagens, porque ele diz claramente, o apóstolo Paulo fala de uma forma direta e objetiva para nós, crentes. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos viver esse evangelho. Nós precisamos realmente sentir e buscar o que Deus quer para a minha vida. E nós só vamos fazer isso se tivermos comunhão com a palavra, com a oração, comunhão com a igreja, sentir a vibração da igreja. Como é bom, irmãos. Eu sei que muitos não podem, estão assistindo pela live, mas como é bom sentirmos a vibração da igreja nesse momento de louvor. Como isso motiva e emociona até. Isso é bom. A comunhão faz isso com a gente. Muitas vezes a gente está desanimado e vem num louvor aqui e isso nos motiva. Como é bom. Nós precisamos buscar isso. E por isso a palavra de Deus nos diz: congreguem, estejam juntos, caminhem juntos. E esse é um pequeno momento que a gente tem durante a semana toda, de estar junto, de estar caminhando, de estar sentindo a vibração do irmão. Pode ser que você sinta que o irmão esteja triste e você possa fazer o seu papel e ajudá-lo. Muitas vezes a gente percebe isso. Então, o que é essencial para Deus? E no texto que nós lemos ali de Romanos, eu destaco 3 pontos. O texto diz: em sacrifício vivo. O que ele quer dizer com isso? O sentido de ter vida, de viver a vida cristã, de viver a nova vida no Espírito. É se sacrificar pela palavra. Ser cristão é sofrer, é viver no sofrimento. Não, não é isso. É você sacrificar, é você combater. Ele está falando para você matar a velha natureza. Então é você realmente viver isso, viver a sua nova natureza.
Muitas vezes nós estamos deixando a nossa nova natureza morta. Nós não estamos vivendo. Se nós consideramos que Cristo é o Senhor, se nós consideramos que temos vida em Cristo Jesus, não podemos viver como Adão e Eva escondidos. Não podemos ter vergonha do Evangelho, porque nós nos reconciliamos com Deus, horas. Então, viver o sacrifício vivo, em sacrifício vivo no sentido de ter vida, de ter uma vida no Espírito, de viver buscando a orientação do Espírito, de sentir a vibração do Espírito em nossas vidas. Também destaco o culto racional. Que este culto, meus queridos, não seja um mero ritual. Que não seja, vou para a igreja. E isso é uma luta que nós temos discutido, nós temos falado, quando a gente fala ali na transformação do nosso culto, é que o nosso culto não seja um ritual. A gente quer que todos estejam inseridos nesse culto. Não só aqui a banda de louvor, não só quem traz a mensagem, mas que toda igreja esteja prestando um culto, que esteja vivendo um culto. E por isso, um culto racional, participando com a mente, com o coração nesse culto, com a vontade do serviço, com a obediência a Deus. É isto que é um culto racional. Não um culto porque eu preciso ir à igreja no domingo. Um culto que eu vou ali, cumprir uma ladainha e fiz a minha parte. Porque esse não é um culto racional. Esse não é um culto essencial para Deus. O culto que Deus quer é aquele culto vibrante. Aquele culto que você está ali dizendo assim: Deus, fala na minha vida. Me diz o que eu tenho que fazer. Você tem coragem de fazer isso? Pois deveria. E outra coisa que eu destaco, outro ponto aqui. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aqui ele fala do processo. Se nós não tivermos a disposição de renovar a nossa mente, de deixar o velho homem, de fazer uma transformação moral, nós não vamos viver a nova vida. Nós não vamos viver o que é essencial para Deus. A vida cristã é um processo e nós cremos nisso. A gente crê naquela transformação espiritual. Eu creio que a transformação ela é espiritual e ela é naquele momento. Então, naquele momento em que você aceitou Jesus como Salvador, existe uma quebra de barreiras, existe uma transformação espiritual. A partir daquele momento você passa a ser um novo homem e passa a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus que entrou em sua vida. Mas você precisa alimentar isso. E por isso que a palavra de Deus diz para você estar renovando, estar lutando contra o seu velho homem, estar buscando o seu novo homem para realmente viver o que é essencial para Deus. O que Deus quer da sua vida? Obediência, dedicação. Ele quer que você entenda a sua obra, que é a salvação, que é a vida eterna, a reconciliação que Ele proporcionou a nós. É isso que é essencial para Deus. Nós podemos ver vários trechos da palavra de Deus. Eu não quis trazer todos aqui, eu estava com um monte de texto, eu fui cortando, porque senão iria ser cansativo. Onde Deus fala sobre isso. Onde Deus, você está se preocupando por quê? Por que você está ansioso? Você pode achar vários textos, Deus falando assim: descansa em mim. Deita aqui no meu ombro. O meu Espírito Santo vai agir na sua vida. É só você deixar. Como é maravilhosa a obra de Deus, meus irmãos. É uma obra completa. Deus não fez a obra pela metade. Deus fez uma obra completa em nossas vidas. Nós precisamos viver isso. Não podemos brincar com Deus. Porque o Deus amoroso, o Deus misericordioso, também é um Deus justo. Então não brinque com Deus, meu querido.
Isso é um compromisso seu, e eu volto a dizer, não é uma questão de compromisso com a igreja, não é uma questão de compromisso com a Yale Blue ou com outra igreja que você participe, mas sim um compromisso seu com Deus. É isso que a gente tem colocado, é isso que a gente tem pedido. É um compromisso seu com Deus, porque o restante, meu querido, vai ser consequência. Se você tiver aquele compromisso, aquele alinhamento com Deus, você não vai conseguir ficar parado. Você não vai conseguir deixar as coisas acontecerem e você ficar assistindo, como se estivesse vendo a banda passar. O tempo é hoje. E nós precisamos viver de forma essencial para Deus. Nós precisamos não só nos conformarmos com o novo nascimento, mas realmente ser praticantes da palavra. Não vamos viver uma vida como se a história estivesse em nossas mãos, porque ela não está. A história não está em nossas mãos. A história está nas mãos de Deus. E tudo acontece porque Deus permite que aconteça. Por pior que seja uma pandemia, uma guerra, Deus não abandonou. Deus, inclusive, deixou isso claro em sua palavra. Se nós lermos ali, quando Deus vai falando em Apocalipse sobre os dias que virão, nós vemos que Deus já disse que isso ia acontecer. Então ele não foi pego de surpresa. Deus já sabia. Ele sabe, porque ele é onipresente, ele é onisciente. Grande Deus, nós cantamos isso. Grande Deus, e ele é realmente o grande Deus. E com certeza, meus queridos, Cristo virá. Com certeza. E nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar com a lanterna acesa para não sermos pegos de surpresa. E essa palavra é para você, meu irmão. Para você que tem Cristo no coração. Esteja alerta. Esteja buscando o que é essencial para Deus. Porque se não formos praticantes da palavra e sermos apenas ouvintes da palavra, nós vamos estar enganando a nós mesmos. E isso será maldição para nós mesmos. Fuja disso, porque você pode fazer isso. Vamos orar. Pai, te damos graça. Damos graça, Senhor Deus, pela sua palavra, porque ela realmente nos dirige, nos orienta e nos mostra o caminho a seguir, ó Deus. Que teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas. Que possamos realmente compreender, Senhor, e buscar o melhor caminho para Ti. Buscar o que é essencial para Ti, que nós entendemos que é servir a Ti, que é cumprir a Tua vontade, que é cumprir a Tua palavra, cumprir os Teus ensinamentos. Que o Senhor esteja dirigindo a Sua igreja, Pai. E que nós sejamos transformados a cada dia de nossas vidas. Que nós possamos ter força, Senhor Deus, dada pelo Teu Espírito Santo, para lutarmos, Senhor, com as dificuldades desse mundo, com as dificuldades do pecado. Que possamos realmente, Senhor, sempre lutar e buscar o melhor para o Teu Evangelho, para a Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém.